E a vida continua. 13º e último livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier em 1968. Capítulo 5. Encontro. Evelina despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora tona da consciência? Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, indescritível pesadelo lhe conturbara o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Voltara no tempo, reconstituída todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar quando contava somente 2 anos de idade. Esse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se abatia sobre a casa. Depois, registrara a impressão de tremendo choque. Algo como que se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após o sono invencível, de nada mais se apercebera. Quantas horas gastara no torpor imprevisto? Estaria regressando a si, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Porque não via ali, junto do leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? Tentou sentar-se e o conseguiu, sem a menor dificuldade. Inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe trocara. Inferiu das primeiras observações que, tombada em desmaio, fora reconduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência que o verde claro tornava repousante. Em mesa próxima, viu rosas que chamavam atenção para o perfume. Cortinas tênues bailavam de manso aos ritmos do vento que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substância semelhante ao cristal revestido de essência esmeraldina. Em tudo, simplicidade e previsão, conforto e leveza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Recuperara-se enfim, refletiu alegre. Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. Onde o marido? Onde os pais? Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que sarara. Aspirava dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. No íntimo, agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos. Não mais lograva sopitar o coração embriagado de regozijo e, por isso, buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de radiante carinho. Evelina aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida. Enfermeira, falou para a recém-chegada, posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia necessidade de reencontrar os familiares, de maneira a repartir com eles o próprio júbilo. Compreendo. Redarguiu a serviçal, com inflexão de ternura. Tenho sede de entender-me com alguém.
aditou a convalescente, animada. Como se chama a senhora? Chame minha irmã Isa. De certo, a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. Sim. Irmã Isa, que me sucedeu? Sou bem, mas num estado estranho que não sei definir. A senhora passou por longa cirurgia, precisa descansar, refazer-se. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada. Passara pela dolorosa ablação de um tumor. Estivera em casa, melhorara tanto que obtivera um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Apesar de tudo, reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar dos motivos. Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava um ponto cinza em determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em 2 minutos, um homem de branco entrou, calmo. Cumprimentou a doente, examinou-a, sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo, ansiosa por justificar-se, e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital o brindava? O facultativo ouviu-a, paciente, e rogou-lhe conformidade. Retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Gesticulando carinhosamente, qual se sossegasse uma filha, aclarou: a senhora está melhor, muito melhor, entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental, em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. E com um olhar ainda mais compreensivo, achontou: coopere. Evelina ouviu a observação, de olhos lacrimosos, mas resignou-se. Afinal, concluiu intimamente, devia ser reconhecida aos que haviam granjeado a bênção da nova situação. Não lhe cabia interferir em providências cujo significado era incapaz de apreender. Adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler e, se essa concessão lhe fosse feita, rogaria que a casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Sensibilizado, o médico lembrou um Novo Testamento e, a breves instantes, a atendente trouxe o livro mencionado. Restituída a solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se intrometia na imaginação insistentemente. Se estava restaurada, qual se via, porque simples lembranças lhe imporiam um retorno aos padecimentos de que se acusava liberta? Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Deliciosa sensação de leveza lhe mantinha a disposição para a alegria como nunca sentira em toda a existência. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência? E se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado à retaguarda? Infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-se no corpo em momentos rápidos. Regelavam-se as extremidades, enquanto que mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro, com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença, entretanto, era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira definitivamente distanciada. Atônita, premiu a campainha e a prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico reapareceu e administrou sedativos.
Ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram o mínimo reproche, mas a doente lhes leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido. Em silêncio, davam-lhe a saber que não ignoravam a teimosia e que, com toda a certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesmo o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente. Conquanto à bondade de que dava amostras, o médico agiu com energia. Forneceu instruções severas à companheira de serviço, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora Serpa em determinada região da cabeça e recomendou medidas especiais para que ela dormisse. Aconselhável obrigá-la a repousar mais tempo, controlada por anestésicos. A doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Evelina registrou as observações dele em franca modorra. Depois, abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas após, consciente de que competia cuidar-se, evitando novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante, que calhou gostosamente ao paladar, a feição de néctar. Refez-se vigilante. Reconhecia-se sob uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. E ainda uma semana em descanso absoluto, com entretenimentos de leitura escolhida pelas autoridades que a cercavam, passou a caminhar no recinto do quarto. Ao retomar a verticalidade, assinalava em si mesma inequívocas diferenças. Os pés se lhe patenteavam leves, qual se o corpo houvesse diminuído de peso intensivamente e, sobretudo, no cérebro, as ideias lhe nasciam em torrente, vigorosas e belas, quase a se materializarem diante dos olhos. Numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, abeirou-se da janela que dava para um pátio enorme e, do alto do terceiro andar que a hospedava, contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, muitas delas sentadas em torno de risada fonte que se erigia em centro de florido e extenso jardim. Aquela sociedade serena atraiu-a. Tinha sede de convivência, atreita que se achava austeras disciplinas. À vista disso, consultou a enfermeira se lhe era concedido descer, travar conhecimento com alguém. Afinal, sugeriu com otimismo, uma casa de saúde não deixa de assemelhar-se a um navio em cujo bojo as criaturas se interessam umas pelas outras, estendendo-se as mãos. A serviçal achou graça e escorou-a nos braços para a descida. Poderia, sim, divertir-se ali. O ambiente lhe faria bem, ao mesmo tempo que lhe seria lícito granjear uma que outra amizade. Deixada a sós, fitou ansiosamente os rostos que a rodeavam. Figurou-se estar no seio de vasta família de pessoas afins pelo coração, mas quase todas desconhecidas entre si, qual acontece num balneário. Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se, sem dificuldade, os vestígios das enfermidades de que haviam conseguido evadir-se. Evelina interrogava a si quanto ao melhor processo de estabelecer contato com alguém, quando viu um homem, não longe, que a fitava, evidentemente assombrado. Não era aquele cavalheiro, exatamente Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas? O coração bateu-lhe agitado e estendeu, na direção dele, os dois braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava, de alma aberta. Fantini, pois era ele mesmo, ergueu-se da poltrona em que se guardava e avançou para ela a passos rápidos. Evelina. Vou, Evelina. Estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça, chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranho à emotividade daquele minuto inesquecível.
Lágrimas lhe rolaram no rosto simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar embaraçado, procurando sorrir.